Olá, sejam todos sempre muito bem-vindos. Bom, nos últimos vídeos nós estávamos falando dessa relação que existe, desse movimento de busca por um desenvolvimento econômico-social e, em contrapartida, como que isso vai de encontro direto com o contexto ambiental. É evidente que todos os movimentos sociais, todas as tentativas, a mudança de sistema social, as revoluções pelas quais nós passamos enquanto sociedade nesse intuito de crescimento na esfera econômica e na esfera social, eles são extremamente relevantes para nós, mas nós temos também um outro lado em tudo isso, que é exatamente a questão ambiental. Como que eu vou reagir, como que eu vou me adequar a esses preceitos. Então, eu estou numa busca por um desenvolvimento econômico-social, mas eu deixo de considerar a questão ambiental. E nisso nós precisamos encontrar a mediania dessa relação, porque os dois polos são essenciais para a nossa estrutura enquanto sociedade. E essa mediania seria exatamente um desenvolvimento sustentável. Mas o que seria esse desenvolvimento sustentável? Quando a gente pensa em desenvolvimento sustentável, o que de imediato vem à nossa mente? Porque o tempo todo a gente escuta um bombardeio de informações a respeito de desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, eco-friendly e várias abordagens que vão de encontro a essa nova vertente, a esse novo estilo de vida. Mas o que é esse desenvolvimento sustentável? O que é realmente essa sustentabilidade? Bom, eu preciso entender que um desenvolvimento sustentável ele vai buscar a satisfação das minhas necessidades, então a satisfação das nossas necessidades no contexto social, né? Então eu vou cuidar daquela geração, daquele espaço temporal, daquele marco temporal, então naquele período de tempo, aquela sociedade em específico tem que ter as suas necessidades supridas. Em contrapartida, essa geração que tem as suas necessidades supridas, ela deve garantir, ela deve proporcionar que as próximas gerações elas também terão as suas necessidades atendidas, porque é uma questão de consciência coletiva, é uma responsabilidade coletiva. O nosso texto constitucional, a gente já falou disso no vídeo anterior, ele traz esse preceito, está lá no dispositivo legal, o artigo 225, salvo engano, que fala que todos nós temos direito a um meio ambiente ecologicamente preservado, isso para os presentes e para as futuras gerações. Então, o desenvolvimento sustentável, ele vem nesse contexto de observação a essa norma constitucional, ou seja, eu devo atender às minhas necessidades agora. Ok, muito bom, mas eu também devo garantir que a geração que vai vir após e todas as outras, elas também vão ter condição de que as suas necessidades, elas também sejam atendidas na mesma medida. Então, nós temos que ter medidas protetivas, nós temos que ter uma gestão ambiental, nós temos que trabalhar políticas públicas, nós temos que trabalhar uma responsabilidade coletiva ambiental, nós temos que ter esse diálogo mais próximo, nós temos que ter esse diálogo aberto para entender que esse desenvolvimento sustentável, na verdade, é uma questão de responsabilidade
social. E quando a gente vem pensando em como garantir que esse desenvolvimento sustentável ele de fato aconteça, ele saia de uma mera ideia, de uma mera normativa e ele de fato se concretize, é que nós precisamos de todas essas assertivas a nível internacional que acontecem. Então nós precisamos ter todas essas abordagens, nós precisamos ter programas, nós precisamos ter convenções, nós precisamos ter encontros, nós precisamos ter organizações que vão abordar essas temáticas, nós precisamos ter essas discussões a nível internacional, porque é algo que diz respeito a todos nós. Então temos que ter esse envolvimento, temos que ter essa dinâmica para garantir que esse desenvolvimento sustentável ele de fato ocorra. Mas para a gente pensar em desenvolvimento sustentável, não basta só a gente chegar com uma ideia legal, uma ideia que vai atrair as pessoas, trabalhar um discurso envolvente, né, retórica, dialética, chamar a atenção das pessoas naquela argumentação incrível, né, que todo mundo vai assim, nossa, a gente tem que ter essa consciência ambiental, porque isso é importante. Só isso não é necessário. A gente também tem que entender que a busca por um desenvolvimento sustentável, ela se faz de forma interdisciplinar, ela se faz de uma maneira muito dinâmica. Então eu tenho que abordar dentro dessa busca, dentro desse discurso por um desenvolvimento sustentável, outros aspectos que são comuns ao meio social. Então eu preciso também falar da questão social, da questão política, da questão econômica, eu preciso falar da educação, porque eu tenho que fazer um trabalho completo. Eu tenho que fazer esse envolvimento de maneira total. Não é só esse discurso, assim, vai ter uma convenção, vamos fazer um discurso muito belo, vamos reunir um grupo de pessoas influentes, essas pessoas vão discursar, isso vai ser transmitido, vai ser repassado, as pessoas vão começar a compartilhar, vão começar a divulgar. Não, eu tenho que ter um trabalho desde a base. Então eu tenho que fazer isso de uma forma muito responsável, de uma forma muito assertiva. Então eu tenho que trabalhar todos esses pontos. Porque a gente percebe que países que já estão num nível de desenvolvimento econômico e social mais à frente, eles lidam melhor com as questões ambientais, com os impactos ambientais. Porque é preciso que a sociedade ela tenha essa consciência, que a sociedade ela envolva em todo esse processo. Então eu tenho que combater a pobreza, eu tenho que combater a fome, eu tenho que combater os baixos índices de acesso a uma educação de qualidade. Então eu tenho que trabalhar vários pontos correlatos. Então não é uma única aplicação que deve ser feita. Então eu não tenho que fazer o meu discurso voltado apenas para a questão ambiental. Não, eu tenho que fazer uma conscientização abordando a questão política, a questão econômica, a questão social, a questão educacional, a saúde pública e todos esses elementos que vão envolver a população. E eu tenho que fazer isso de uma maneira que todo mundo que vá estar diante daquilo que eu estou expondo, que aquelas pessoas elas vão conseguir me compreender de uma maneira fácil, de uma maneira assertiva, porque eu estou falando de uma sociedade muito heterogênea. E sendo uma sociedade muito heterogênea, nem todos tiveram as mesmas oportunidades, nem todos tiveram as mesmas condições de acesso. Então, eu não preciso de um discurso tão elaborado às vezes. Não, por quê?
Talvez se eu fizer esse discurso tão elaborado, tão rebuscado, colocar um monte de nomes técnicos, de normas e sei lá mais o que, talvez nem todo mundo vai entender. Então eu tenho que ser bem objetivo, eu tenho que ser bem direto. É como se a gente estivesse voltando na questão de ética, de ética e política, na perspectiva de Maquiavel, quando ele fala que eu preciso trabalhar a política numa perspectiva real e não numa perspectiva ideal. Aqui se aplica a mesma questão. Todo esse envolvimento, todo esse movimento, ele tem que ser real e não ideal. Então não tem que fazer algo mirabolante, algo, né, cheio de holofotes e que chame a atenção e que as pessoas fiquem uau. Não. Eu tenho que fazer algo que todo mundo vai conseguir compreender e aquilo vá atingir as pessoas e a partir dali as pessoas elas vão ficar com aquele questionamento e pensar, nossa, o que será que eu posso fazer para contribuir com esse aspecto? Então eu tenho que fazer todas essas abordagens nesse contexto, porque é algo muito dinâmico, é algo muito plural e nós temos que entender que a sociedade ela também segue essa mesma característica, dessa pluralidade, dessa diversidade. E eu tenho que buscar formas de atingir a todos na mesma medida para que não haja mais discriminação, mais divergência do que já ocorre normalmente. Também nessa busca por desenvolvimento sustentável. Então eu tenho que aliar várias outras abordagens, várias outras técnicas. E uma das mais importantes para serem trabalhadas aí concomitantemente é o combate à pobreza, porque um país com PIB muito baixo, um país com seu potencial econômico muito baixo, é um país que certamente vai ter um cenário ambiental mais degradado. Então eu tenho que proporcionar a essas pessoas acesso à informação, acesso a uma informação de qualidade, e uma informação de qualidade ela se faz na medida que todos possam compreendê-la na mesma forma. Então eu tenho que proporcionar essa compreensão a todos na mesma medida, garantir que essa realidade ela se concretize e que não fique como algo meramente ideal. Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. E se vocês gostaram, já sabem, né? Deixem o gostei de vocês, se inscrevam e compartilhem, tá bom?